sou Pedro e vou ensinar para vocês como são os dinossauros, como viviam, como se alimentavam e como eles se locomoviam quando eles viviam, essas coisas. Então, vamos começar pelo Baryonyx, um dinossauro que comia peixe e carne. Ele conseguia andar pelas águas e quando ele procurava um peixe vinha nadando aqui, aí ele pegava o peixe e comia. E aí ele conseguia a sua refeição. Ele também comia pequenos dinossauros. E ele viveu no período Triássico. Esse daqui é o Maiasaura, um dinossauro que tem esse nome porque significa boa mãe. Ele cuida muito bem dos seus filhotes. Alimentação, herbívoro. E ele consegue, e ele também é um herbívoro bem grande, do tamanho de um colchão. Quase tão grande como um elefante, mas não era tão grande. Alguns eram grandes, alguns eram médios e alguns eram pequenos, que são os filhotes. E o nome bom, e eles evoluíram para Edmontossauros. E eles também faziam um barulho muito bom e muito grande. Então esse foi as habilidades do Maiasaura. E ele vivia no período Jurássico. Esse se chama esses dois se chamam Sodomosaurus. Esses dois são de duas espécies. O pequeno, que é verde escuro e tem uma mancha vermelha aqui, e o amarelo, que tem manchas verdes. São herbívoros e ficam em bandos com outros dinossauros. Eles são muito pequenos, quase tão fáceis de achar. Essa crista lembra alguma coisa para vocês? Hein? Lembram os dragões das histórias em quadrinhos, não é? É verdade. Essas cristas lembram os dragões das histórias em quadrinhos. Todas as histórias em quadrinhos que a gente olha tem dragões com essas cristas. Então, eles têm pés muito grandes. Muito grandes, mas um pouco meio grandes. E eles têm um bico para comer as folhas. E eles têm alimentação muito pacífica de plantas. E eles viveram no período Triássico. Esse daqui é o famoso Triceratops, que já ouvimos falar que ele luta com o Tiranossauro Rex. Ele tem esse nome porque tem 3 chifres na sua cabeça. E isso daqui também lembra um dragão de histórias em quadrinhos. Só que isso é um folho para deixar ele maior. Muito maior, para assustar os predadores. Os predadores estão querendo comer ele. Eles vêm e vê ele, mas quando eles veem ele e tentam lutar com ele, os predadores ficam intimidados e recuam. Então, ele é o maior lutador dos herbívoros. E ele tem um bico, também igualzinho àqueles que eu te mostrei, para comer as folhas. Esse
Esses daqui são estegossauros. Herbívoros muito grandes. E tem essas placas ósseas para reter o calor do sol. Estão vendo? E essas caudas com espinhos servem para assustar os predadores e bater nos predadores. Quando algum predador se aproxima, aí ele bate a cauda no predador, faz uma ferida mortal que faz o predador recuar. Então é o maior lutador dos herbívoros e muito. Continuando a explicar sobre os dinossauros. Esses dois aqui se chamam pterossauro. Esse daqui é a mamãe e o filhote. O filhote ainda não consegue voar porque ele tem as asas muito pequenas. A mãe consegue voar para pegar os peixes no mar. E a alimentação é carne de peixe. Eles têm cristas engraçadas, não é? Engraçadas, mas são interessantes. Tem vários tipos. Pterodáctilo, Parasaurolophus, pteronossauro. Essas coisas. E eles voam pelos mares fazendo ninhos nas rochas. Altas, bem altas. Quando eles vão perto do mar, aparecem os elasmossauros e põem a cabeça para fora e ficam assim olhando para eles, tentando comer eles. Então o filhote tem a cauda pequena, meio pequena, e a mãe tem a cauda um pouquinho grande. E quando ela pega os peixes, ela leva pro ninho e o filhote ela come. Então essa foi a explicação sobre os pterossauros. E eles viveram no período Triássico. Esse daqui se chama Brachiosauro, um dos maiores dos pescoçudos. Só que não eram tão grandes. E eles têm umas cristinhas no topo da cabeça. Que nem tá com esse daqui. Que eu deixei aqui de enfeite. Eles têm patas grandes e rabos super longos. E tem um pescoço que chega a mais de 8 metros de comprimento e de altura. Para alcançar os galhos das árvores mais altas. São muito carinhosos às pessoas. Nunca atacam pessoas. Vocês podem tocar neles. Eles não machucam. Eles não são como tiranossauros ou raptors, não são assim. Eles são meigos. Eles são carinhosos a humanos. Mas cuidado, se você ficar na frente de uma pata dele, você pode ser esmagado. Então cuidado quando acharem um. E então essas foram as explicações sobre o Brachiosauro. Ele come muitas folhas, que ele é herbívoro. E onde ele viveu? Triássico. Esses dois aqui são Dilophosaurus. Tem um de cada espécie. O amarelo e o verde escuro. Eles têm essas expansões para assustar os outros dinossauros. Eles têm um mecanismo para comer sossegados, sem morder. Primeiro, eles abrem as expansões. Segundo, eles jogam um veneno da boca, que é um líquido roxo que cega as vítimas. 3. A vítima fica
cego e não olha para onde está indo. E 4, ele ataca a presa. E 5, ele come a presa, permitindo que a presa fique no chão e ele coma à vontade. E ele tem dentes super afiados, do tamanho de uma unha, ou do tamanho de um dedo desse jeito, cortado. Então essas foram as explicações pelo Dilophosauro. E ele viveu no período Jurássico. Esse daqui é o famoso T-Rex, ou Tiranossauro Rex. Significa rei tirano. Tem uns dois aqui, que é a mãe e o filhote. Que eu tô deixando aqui de enfeite também. Que não é Brachiosauro. Eles são conhecidos como rei dos tiranos, ou rei dos dinossauros. Mas isso não é verdade. Algumas pessoas acreditam, mas algumas pessoas acham que é verdade, algumas não. Algumas pensam que ele foi o rei, algumas não. Mas eles foram o rei, ou sim ou não. Eles foram evoluídos. Antes, na última coisa que eles estavam evoluindo, tinha um dinossauro chamado Guelong, que era um pequeno dinossauro que evoluiu para o Tiranossauro Rex. E assim foi fazendo até chegar no Tiranossauro. O Guelong foi evoluído para maior, perdendo a crista e virando o Tiranossauro Rex. E ele tem garras super afiadas e dentes do tamanho de bananas. E só tem 2 dedos, só 2. E eles são muito grandes, muito grandes. Quase do tamanho de um arranha-céu. Que enormes eles são. Eles podem destruir uma cidade inteira. Eles podem... Quê? Que eles são muito grandes. Muito. E esse daqui é um modelo que eu tenho de brinquedo. E a alimentação deles é carnívoro. Ou seja, eles se alimentam de carne. E tem uma outra curiosidade. Os cientistas acreditam que ele era carniceiro. Ele comia coisas mortas que outros dinossauros deixavam para trás. Quando ele achava, ele comia à vontade. Então, ele nos lembra alguém, não é? Então, é o urubu. O urubu que é carniceiro. O urubu que vive hoje. Que é o grande carniceiro da nossa era. E também tem o corvo, que come coisas mortas também. Então, esses foram os costumes do T-Rex. E ele viveu no período Jurássico. Esse daqui é o Pachycephalosauro. Ele tem uma cabeça que, quando alguém mexe com ele, ou um outro dinossauro, ele tem essa cabeça para bater. Esse daqui é um tipo de Pachycephalosauro. Também tem um que eu esqueci o nome, mas esse daqui eu sei que é o Pachycephalosauro. Ele tem uma cabeça tão dura que, ao se chocar com uma pedra, faz a pedra quebrar um pouquinho. O crânio dele não é tão forte como nós todos pensamos. Mas é forte para se proteger. Uma pessoa, se chegar perto dele, ele bate
na pessoa. E ele é um herbívoro super pequeno, mas ele é meio pequeno. Ele é do tamanho de um ventilador tipo aquele. Cachorro. Eles têm o tamanho de um ventilador e também de um cachorro. Os filhotes que vão crescendo têm o tamanho de um cachorro. E eles viveram no período Jurássico e são herbívoros. Esse daqui é o famoso Velociraptor. Ele é muito rápido, e como o nome dele já sabe, Velociraptor. Ele tem uma garra retrátil, duas, quer dizer, pontuda e curva como uma faca, mas curva assim, para rasgar o ventre da presa e comer. Ele tem dentes super afiados. Se uma pessoa se meter com ele, ele é assim. Você está na frente dele, mas ele não está sorrindo, mas sim dos lados. Tem mais 2 raptores. Então, são 3. Então, quer dizer que ele caça em bandos para cercar as presas. Ele pula em cima das presas, rasga as partes da presa e quando são muitos, aí eles conseguem matar a presa muito rápido. Porque muitas garras e muitos dentes mordendo, rasgando e tirando carne, mordendo e rasgando, atacando a presa. Aí a presa não aguenta mais de dor que morre. E aí ele tem uns olhos tipo uma cobra. Bem olhos de cobra. Então esses foram os costumes do Velociraptor. E ele é carnívoro e viveu no período Triássico. Esse daqui é o Sauronitoides. Ele é tipo Velociraptor, mas é maior. Olha só o tamanho dele. Maior, não é? Ele é carnívoro. Como vocês já sabem, tem um pequeno dinossauro na boca dele. É um compsognato. E é um tipo de compsognato, mas não é um compsognato. É um tipo de brachiosauro ou outro dinossauro pequeno, bem pequeno. Não do tamanho desse, mas pequeno, bem pequeno. E ele tem garras tipo faca, igualzinho no Velociraptor. Estão vendo aqui? E ele também tem garras igual o Velociraptor. E a cauda dele é super longa, igual o Velociraptor. Estão vendo? Engraçado, né? Eles têm... Reparem bem que eles são quase iguaizinhos, não é? Só que o Velociraptor é menor, um pouquinho menor. Só 2 vezes menor. Então, esse foi os costumes e as habilidades do Sauronitoides. E ele viveu no período Triássico. Esse daqui é o Alossauro. Um dinossauro grande e muito forte. Podem perceber que ele tem dentes super afiados, não é? E ele tem garras super afiadas. E ele também tem 2 dedos. Alguns têm 2, alguns têm 3. Igualzinho o tiranossauro que eu te mostrei agora há pouco. Esse tiranossauro aqui tem 3. O filhote também.
E esse daqui que eu te mostrei tem 2. E o alossauro também tem 2. Então, o alossauro é da família do tiranossauro. Só que não é o tiranossauro, não. Então, ele é carnívoro. Ele consegue se meter até com o estegossauro. Quando o estegossauro vê ele, ele já fica balançando a cauda para atacar. Mas às vezes o alossauro consegue desviar e matar a presa e comer. E ele é muito forte. E ele tem em volta do olho ele tem essa crista. Não é bem uma crista, mas parece. É para deixar ele mais horripilante. Mas isso não deixa ele mais horripilante. Então, ele é carnívoro e viveu no período Jurássico. Esse daqui é o Giganotossauro. Um dinossauro espinhudo e grande. Também com 2 dedos. E é muito grande com uma cauda cheia de espinhos. Olha só. Até na pontinha do rabo. Do começo da cabeça até a pontinha do rabo. E tem pernas super longas com garras super afiadas. Dentes super afiados e o olho todo verde. E são muito grandes com alimentação de carnívoros. Eles, quando a presa vê eles, ela já tem a vontade de se mandar, mas ele é mais rápido. Quando ele alcança a presa, derruba ela e come ela. Então, esses são as práticas do Giganotossauro. E ele viveu no período Cretáceo. Esse daqui é o Ceratossauro. Tem a cauda com espinhos e também tem espinhos até a ponta do rabo. Só que a ponta do rabo é coberta por 2 espinhos. Ele tem garras super afiadas e dentes super afiados. Ele é muito grande, ele é quase grande. É do tamanho de uma porta e consegue comer pessoas com grande facilidade. As pessoas são desse tamanho, então ele pega as pessoas desse jeito e come. A cabeça é o pior lugar para ele pegar, não é? Nós temos a cabeça e uma dor na cabeça, aí só sobra o corpo. Então, vocês conheceram o Ceratossauro. E esse daqui se chama Mosasauro, um dinossauro que vive no mar. Ele come peixes e moluscos. Ele é chamado de Mosasauro porque ele parece uma moça, mas ele não parece nada de moça. Não é? Engraçado. Por que deram um nome para um dinossauro de Mosasauro se ele não parece nada com uma moça? Então, ele também tem rabo. Ele também tem rabo. E no lugar de patas ou escamas, bom, ele tem escamas. No lugar de patas, ele tem nadadeiras para poder se adaptar no mar. E tem essas escamas no corpo. E ele viveu no período Jurássico, nos mares Jurássicos. Muito obrigada pela atenção de vocês e por verem minha entrevista sobre esses dinossauros. Então, até a próxima!